Bom dia, hoje é 25 de julho de 2019. Eu estou aqui, estou de folga do trabalho hoje, é uma quinta-feira, e eu estou fazendo o meu devocional. Então, eu li aqui dois ensinamentos de Jesus, que Jesus falou, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre esses ensinamentos, da maneira que eu percebo, que eu entendo, até pela minha caminhada espiritual. Então, em João, eu peguei esse ensinamento no livro de João, capítulo 8, o versículo de 31 a 32. Mas esses ensinamentos também tem nos outros evangelhos. E Jesus disse... Então Jesus disse para os que creram nele. Primeiro, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E a verdade os libertará. Então, o que é... Primeiro, Jesus fala com os que creram nele, que só os que creram nele têm um entendimento do que Jesus está falando. Então, ele diz: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que eu entendo dessa palavra, pela minha própria experiência, né? É que à medida que eu tenho um relacionamento com Jesus, à medida que como é que eu vou obedecer aos ensinamentos de Jesus? Eu tenho que conhecer esses ensinamentos, não é isso? Eu tenho que conhecer esses ensinamentos. Como é que eu posso conhecer esses ensinamentos? A palavra de Deus, a Bíblia, né, nos ensina esses ensinamentos, nos fala, né? Tudo está na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, eu medito nesses ensinamentos. O que foi que Jesus falou sobre o perdão? O que foi que Jesus falou sobre o adultério? O que foi que Jesus falou sobre a oração? O que foi que Jesus falou? Então, eu busco entender, eu busco ler, eu busco entender o que foi que Jesus falou. Que ensinamentos são esses? Que ele diz: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Então, como é que se conhece um discípulo de Jesus? Eles obedecem aos ensinamentos de Jesus. Então, ele diz: vocês serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu entendo que essa verdade à medida que eu busco conhecer a vontade de Deus, né, do que está escrito na palavra de Deus. Essa aplicação desses ensinamentos é algo que acontece no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso dia a dia, no que nós estamos vivenciando no momento. Tem gente vivenciando agora o problema da falta de emprego. Então, o que foi que Jesus falou para você quando você está vivenciando esse acontecimento na sua vida agora que está afligindo você, a falta do emprego? O que foi que Jesus falou sobre isso? Aí você vai lá na Bíblia e você lê, tem aquela passagem que Jesus diz assim: buscai a Deus e ao seu reino, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O Pai sabe do que você está precisando, o Pai sabe que você precisa vestir, o Pai sabe que você precisa se alimentar, e Ele lhe dará a provisão. Mas busque a Ele. O que isso quer dizer? Busque, não fique olhando
a sua situação, as coisas do mundo. Busque um relacionamento com Deus. Se relacione com Deus. Aí, esse relacionamento não é só apenas de você orar, né, para pedir as coisas a Deus, mas esse relacionamento é em você meditar na palavra do Senhor, o que é que ele falou. Eu estou vivendo um conflito com alguém, por exemplo, eu estou me desentendendo com alguém, nesse momento da minha vida é isso que está acontecendo, o que é que eu vou fazer, o que foi que Jesus falou para eu fazer. Então você vai lá e você vai ver na Bíblia Jesus dizendo, ame os seus inimigos, ore pelo que vos persegue. Então você é discípulo do Senhor, você é verdadeiramente um discípulo do Senhor, que é Jesus, quer obedecer ao Senhor. Então o que foi que ele disse para você fazer? Sua carne vai dizer, brigue com essa pessoa, faça isso, faça aquilo. Mas o que foi que Jesus falou? Você tem que seguir o que Jesus falou para você ser um discípulo de Jesus. Então, quando você, por exemplo, outro exemplo, você vive uma vida de fornicação, você tem um namorado e você tem um relacionamento sexual com esse namorado, sem ser casada, sem ser casado com essa namorada, sem ser casado. O que foi que Jesus falou para você fazer? Foi isso que ele disse que você poderia fazer? Aí você vai ver que não, que a Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, assim, e lá na carta de Paulo, Paulo fala claramente, os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Então, são todas essas coisas que você analisa da sua vida atual, do seu momento atual, o que é que está vindo sobre você e como aplicar esta palavra dentro do que você está vivenciando agora. Você está julgando alguém, você está condenando alguém pelas atitudes da pessoa. Aí você vai ver o que é que Jesus pensa sobre a sua atitude agora. Então você vai lá e lê na Bíblia que Jesus diz assim, não julgais. Deus manda o sol e a chuva para os bons e para os maus. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. E tem outra passagem lá na Bíblia que diz assim, que Deus, ele Paulo ensinando, né? Não julgue, não condene ninguém, porque pode ser que Deus, na sua infinita misericórdia, venha e salve aquela pessoa. E aquela pessoa que hoje é cego ou cega, amanhã verá a luz de Cristo. Então não julgue, não condene. É isso que a palavra de Deus ensina. Então você está fazendo isso, vai ler o que é que Jesus falou. Então, para você ser um discípulo de Jesus, ele diz, se vocês continuarem a me obedecer, a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu entendo que essa verdade aqui é a verdade que é revelada em nosso espírito, não é só a verdade que a gente vê na palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus que a gente segue, mas a gente começa a ter um discernimento especial, que é um discernimento que só o Espírito Santo nos dá. Quando você está vivendo uma situação e você tem esse desejo no seu coração de obedecer ao Senhor, você é uma pessoa que busca obedecer ao Senhor, a viver uma vida de obediência, então o Espírito Santo lhe dá o discernimento. O Espírito Santo lhe revela as verdades essa verdade que lhe liberta. Essa verdade que eu tô praticando esse pecado aqui
como muita gente tá assim, eles praticam o pecado e nem se dá conta daquilo que ele tá fazendo. Eles acham que aquilo é normal, que tá tudo bem, e eles não se dão conta, eles não conseguem ver, eles não têm esse entendimento dessa verdade que liberta. Então eles se afundam no pecado. Já os discípulos de Jesus, eles conhecerão a verdade, porque o Espírito Santo vai dar esse discernimento a eles. O Espírito Santo dá o temor do Senhor a eles. O Espírito Santo revela essa verdade num coração dessas pessoas que buscam a Deus, que buscam obedecer a Jesus Cristo, que buscam uma comunhão diária com o Senhor. E aqui tem outra passagem também, João 8, aí já é uma continuação, né? Do versículo 34 ao 36, que diz: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então, o que Jesus está falando aqui, que nele nós temos essa liberdade, nós seremos livres nele. Essa verdade nos liberta e essa verdade está em viver em Cristo, em crer, em saber que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que através dele os nossos pecados são perdoados. É saber que ele veio a este mundo para que os seus pecados, esse pecado que você cometeu hoje, esse pecado que você cometeu ontem, esse pecado que você está vivendo, que você está escrava ou escravo deste pecado, saiba que em Jesus morreu para que esse seu pecado pudesse ser perdoado, para que você pudesse ser liberta nele. Ele pode libertar você desse seu pecado. Ele pode lhe libertar e lhe dar uma nova caminhada, abrir os seus olhos, fazer você ver, conhecer a verdade que você nem imagina que existe, porque sua mente está turva, seus olhos estão não conseguem ver, você está cega, você está cego, você não consegue ver, e o seu pecado tem lhe consumido, o seu pecado tem lhe levado lá para baixo, o seu pecado, você tem afundado cada vez mais neste pecado, nesses pecados. Então eu quero dizer a você hoje que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para que esse seu pecado fosse perdoado, para que você pudesse ser liberto desse seu pecado. Como é isso? Como é que você pode ser liberta? Primeiro, você tem que crer que Deus mandou o seu filho e que você nele pode receber o perdão desse seu pecado. Você pode ser liberta desse seu pecado. Você crê em Jesus, você crê que Jesus é o Filho de Deus, você crê no sacrifício da cruz, você busca o Senhor e você se arrepende desse seu pecado, se arrepende desse seu pecado. Se você não consegue se arrepender, peça a Deus que o Espírito Santo que lhe produza no seu coração arrependimento, para que você se arrependa desse seu pecado, para que você em Cristo vá aos pés de Cristo e peça: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero continuar nesse pecado, me ajuda, me liberta. Me faz livre, Senhor. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a Jesus. Deseje se libertar desse seu pecado e saiba e creia, porque essa é o que diz a palavra de Deus. Em Jesus você será
perdoado, porque Deus mandou Jesus aqui para que nele você tenha vida. Vida verdadeira, e para que os seus pecados possam ser perdoados. Então, é essa a palavra de hoje. Busque a verdade, seja obediente à palavra de Deus no seu dia a dia e creia nessa palavra. Se vocês continuarem a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, o filho, Jesus Cristo, os libertar, vocês serão de fato livres. Um bom dia para vocês, que Deus os abençoe.